Boa noite, boa noite, boa noite. Alegria do reencontro em mais uma quinta-feira com os encontros com Manuel Filomeno de Miranda. Hoje com o encontro 260, Vidas em Perigo, capítulo 20, 29 de janeiro. Sejam todos muito bem-vindos. Verônica, seja bem-vinda. Ana Lúcia Volpe participando com a gente pela primeira vez neste trabalho. Estamos juntos e misturados há mais ou menos 40 anos, né, Ana? É uma jornada e tanto. E vamos que vamos. Muito bem. Você tem o minuto de sabedoria aí, Ana? Está em mãos. Está em mãos. Vamos começar então com a Ana, com minutos de sabedoria, lição número 260. Depois a Verônica faz a prece de abertura para nós. Se alguém lhe mostrasse uma semente escura e feia, dizendo que dentro dela havia bela e perfumada flor, você acreditaria, porque sabe que da semente nasce a planta que produz a flor. Pois bem, acredite também que dentro de você, por mais imperfeito que seja, nascerá purificada e bela a sua alma imortal que alcançará a felicidade. Tenha fé em si mesmo e busque aperfeiçoar-se. Vamos então fazer a nossa prece, rogando a Deus de amor e bondade, que continue a nos envolver a todos em vibrações positivas e harmoniosas, que possamos fazer brilhar a nossa luz a cada dia, que possamos com passos firmes e fortes caminhar na direção do Pai, buscando o nosso autoaperfeiçoamento. Mais uma vez, agradecendo a Divaldo Franco e Manuel Filomeno de Miranda pela oportunidade que nos dá do aprendizado, do estudo e das reflexões, rogando que os personagens citados neste livro, onde quer que se encontrem, recebam as nossas melhores energias, para que possam também dar continuidade ao seu progresso, à sua evolução, assim como nós, a cada dia também buscamos nos aprimorar e nos melhorar. Mais uma vez aqui reunidos entre corações queridos e amigos, rogamos a espiritualidade amiga que continue a nos envolver, para que possamos aprender, refletir e, junto com os companheiros que sintonizam conosco, aproveitar as informações trazidas por esses irmãos. Que a paz permeie a nossa existência. Que assim seja. Verônica, suas palavras iniciais. Boa noite. Vamos nós iniciar o capítulo de hoje, Vidas em Perigo, com muita alegria recebendo a Ana, uma amiga querida do nosso coração, que possamos aí aproveitar bastante esses instantes de estudo e de aprendizado. Com certeza. Ana, suas palavras iniciais. Boa noite a todos. Gratidão a Deus em primeiro lugar, à espiritualidade que nos permite estar aqui. E também essa oportunidade de estarmos estudando juntos, compreendendo um pouco mais essas lições de Filomeno. É uma alegria muito grande cada quinta-feira estarmos juntos. Lembramos a você, você é a pessoa mais importante dessa nossa jornada. Por quê? Porque a união faz a força. E você é quem pode nos ajudar a chegar a um número maior de pessoas. Se está chegando pela primeira vez, essas informações são para você. Se já faz parte da nossa família dos encontros com Manuel Filomeno de Miranda, desculpe a repetição. Precisamos que você nos ajude com o quê? Com os 3 Cs. Curta, dá o joinha com o dedo para cima. Compartilha, tem uma seta aí com pelo menos 3 pessoas. E deixa aqui embaixo os seus comentários. Gostei, não gostei? Diga se você quiser o seu nome, a sua cidade. Ou só a cidade. Estou assistindo de New York, Astolfo Dutra City. Eu sempre brinco com isso. Ou então de New York, Santos Dumont, que é a terra da Ana Lúcia Volpe. A Verônica é daqui de Juiz de Fora, não tem New York, não. É cidade pequena, né? Grande igual as nossas, não.
E isso nos ajuda porque a plataforma do YouTube, o algoritmo reconhece que o conteúdo é pertinente e oferece a mais pessoas, certo? Siga o Instagram da FEAC, @FEACnet. Siga o meu Instagram, @FalconeArmando. E eu também tenho um canal no YouTube só de Espiritismo, youtube.com/Falcone Espiritismo. Pelo menos 2, 3 palestras são postadas todas as semanas, certo? Hoje, antes de começarmos então com o nosso encontro 260, eu quero dizer para vocês que estamos comemorando aniversário. Como é que é isso, Falcone? Tem aniversário de encontro espírita também? Tem, claro que tem, com certeza, com certeza. Eu preparei uns slides aqui, mas a minha capacidade de sincronizar não funcionou. Então tá aqui, ó. Encontro, vamos ver se dá para mostrar. Encontro 260, tá aqui embaixo o feliz aniversário de quê? 5 aninhos. Os slides todos prontinhos, levantei bem cedinho, preparei tudo, sincronizei, desincronizei, não deu certo. Vou buscar ajuda com a equipe multimídia da FEAC e vamos, a semana que vem, já trazer isso no nossa programação. Por que 5 anos, Ana Lúcia Volpe? Nós falamos a semana passada, vou repetir hoje. O ano tem quantas semanas, Ana? Você sabe? Não. Ninguém sabe. Só eu que tenho mania de contar. Você não sabe, a Simone não sabe, ninguém sabe. Vamos lá. 52 semanas. Completamos o primeiro ano, encontro 252. Completamos o segundo ano, 104. Terceiro ano, 156. Quarto ano, 208. 5 anos, 260. Então hoje, ó, parabéns para nós todos, parabéns para o Filomeno, parabéns para o Divaldo, parabéns por todas as pessoas que fizeram revisão, diagramação, capa nesses livros todos, e parabéns para vocês que estão participando conosco aí como convidados, que já participaram, os que já assistiram programas esporadicamente, os que estão nos acompanhando desde o princípio. Tem uma turma aí que te acompanha desde o princípio. E vamos que vamos, juntos e misturados. Bom, feitas as comemorações, comemoração de espírita é assim, é online. Verônica, recapitula para nós o encontro 259, por favor. No capítulo anterior, o Manuel Filomeno de Miranda relata que a Terra funciona como uma escola e uma oficina de reparos, onde o egoísmo, a presunção e a ignorância das leis divinas são as raízes dos males humanos. E o grande desafio evolutivo de cada um de nós é superar os desafios que encontramos pelo caminho. O Alberto, que é o filho da dona Armênia, está hospitalizado, teve a vida poupada, e o pai é internado em um hospital psiquiátrico. E nesse capítulo o pai foi informado do ato infeliz que ele praticou, porque ele estava totalmente hebetado, sem lucidez sobre o que ele tinha feito. E a dona Armênia foi visitar o seu filho e pergunta ao filho se ele perdoou o pai. E esse diz que não tem que perdoar porque ele reconhece que o pai é alguém doente e digno de compaixão. E o Manuel Filomeno de Miranda esclarece que, somado ao problema do alcoolismo, esse pai também tem uma interferência obsessiva muito grande e que se faz presente ali porque espíritos sofredores e vingativos utilizam dessa frequência, dessa afinidade vibratória para se conectar com esse ser, com esse espírito e buscar influenciar as suas vítimas. Então, no caso, eles encontraram uma sintonia com o marido da dona Armênia, mas o objetivo é desestruturar toda aquela família. Então, nós vamos ver aí, a partir do capítulo de hoje, mais um prosseguimento desses desafios que todos nós enfrentamos e que os personagens do livro também trazem para a gente. Muito bem. Que capítulo denso. Aquele que espero que você tenha relido o capítulo 19 pelo menos uma vez e tenha lido o capítulo de hoje pelo menos 3 vezes.
Vidas em Perigo. Vocês vão ver o que o poeta anônimo arrumou pra gente no final. Ele começa a primeira quadrinha dele lá no Ceia, dizendo assim, sua vida pode estar em perigo. Quase que eu parei por aí mesmo. Vamos lá. O médium Francisco reencarnara-se com atividades estabelecidas, programado para uma existência de renúncia e abnegação, colocado no serviço do intercâmbio espiritual, em razão das inúmeras possibilidades de crescimento interior, mediante o bem que fizesse a distribuir. Fazer o bem faz bem, diz Mateus Fraga. Fazer o bem faz bem. Faz bem para mim e para você também. Experimenta e vem. Portador de raciocínio claro e mente lúcida, a mediunidade facultava-lhe mais ampla identificação com a vida estuante e imortal. Mediunidade é uma benção. Mediunidade é uma benção. Eu não sei como é que, às vezes, a gente encontra companheiros que trabalharam na mediunidade, com vidência, com psicofonia, com psicografia, com um monte de coisa, e, usando um termo bem popular, desculpe-me, chutaram o balde, chutaram o pau da barraca. Abandonaram tudo. Será que eles esqueceram das nuvens de testemunhas que nos acompanham? Será que eles até... Bom, outro dia um me disse assim, Falcone, aquilo tudo era alucinação da minha cabeça. Eu falei com a criatura assim, cabeça brilhante a sua. Rui Barbosa deve estar morrendo de inveja. A quantidade de páginas que você psicografou, maravilhosas, princípio, meio e fim, seja em termos de literatura ou seja em termos de literatura espírita. A quantidade de psicofonia que eu vi você dar passividade, de amigos espirituais de relevância, de espíritos sofredores com complexidade, eu vou te contar, sua mente é uma mente brilhante. Para poder ter criado aquilo tudo, ou então tem alguma coisa errada. Ele era portador de raciocínio, voltando aqui ao nosso Francisco, e é a pessoa a quem eu estou me referindo também. Portador de raciocínio claro e mente lúcida, a mediunidade faculta mais ampla identificação com a vida estuante e mortal. Então, gente, é outra coisa, é outra dimensão. Graças ao espírito de trabalho, desde quando os fenômenos mediúnicos irromperam, exigindo educação e disciplina, granjear afeições espontâneas entre os benfeitores espirituais que deles se utilizavam. Dedicado, hebdomadariamente, Jesus toma conta. Como é que o Amália Filomeno de Miranda consegue? Gosta dessa palavra. Está parecendo alemão, não está? É língua alemã que é assim, vai emendando uma palavra na outra. Deixa eu ver se eu consigo repetir rápido. Dedicado, hebdomadariamente, não sei se saiu certo, tornava-se instrumento dúctil, olha aí, para as comunicações, doce para as comunicações, particularmente aquelas que se caracterizavam pelo sofrimento e pela perturbação, sintonizando sem esforço com os espíritos atormentados e obsessores. Para quem não está acostumado com a mediunidade, cada médium tem um padrão vibracional. Nós três que estamos aqui trabalhamos mediunicamente na FEAC. A semana passada eu disse isso. Nós três, a Verônica, a Simone e eu também, trabalhamos mediunicamente na FEAC. Agora, cada um de nós três tem um padrão vibracional. Se você pegar uma rádio AM, tem um padrão de vibracional. Uma rádio FM tem outro padrão vibracional. Então vamos ter um exemplo. Nós estamos mais ou menos os três no mesmo padrão. Para receber um espírito superior, nós temos que fazer um esforço, e até determinado ponto. E o espírito superior faz um esforço e baixa o padrão vibracional. Nós ficamos momentaneamente na frequência dele. Acabou a comunicação, nós voltamos para nós. Nós estamos num padrão vibracional. Vamos dar comunicação a um espírito de grande complexidade, grande perturbação. Nós baixamos o nosso padrão vibracional muito mais fácil do que para subir. Por quê? Ainda ontem estávamos nele, ou quem sabe até hoje, com uma escorregada que demos, mas porque estamos em oração e num grupo de vibração, acabou a comunicação. Então o médium é esse, é essa pessoa que está no meio, que muda de faixas vibracionais com mais facilidade em relação ao plano espiritual. Jovem,
possuía uma aura de simpatia que contribuía para ser estimado com facilidade. Tá? Nós vamos ver que a mediunidade, um número muito grande de criaturas, começa desde cedo. Alguns começam mais tarde, por N fatores, não tem nenhum privilégio nem desprivilégio nisso. Como também para despertar sentimentos vulgares nas pessoas insensatas e viciosas acostumadas aos desatinos morais. Médium toma pedrada de tudo quanto é lado. Se produz, toma pedrada. Se não produz, toma pedrada. Então, vamos que em frente, mas minha avó dizia que só se atiram pedras em árvores que produzem frutos. Não podemos parar. Com você, Ana. Colei da sua avó, porque eu anotei essa frase aqui num dos momentos da minha fala. Estou sintonizada com você e com ela. Tá vendo aí? É verdade. Há uma questão importante também para ser lembrada, que alguns têm uma falsa ideia de que se só serve ao bem mediunicamente recebendo espíritos superiores. E aqui a gente percebe, exclusivamente, que nessa particularidade da mediunidade de Francisco, então ele também está no serviço, especialmente servindo na mediunidade aos espíritos sofredores, às comunicações com espíritos sofredores, que isso é muito importante que a gente diga também, né? O serviço do bem ocorre em toda parte, e a mediunidade com características pessoais, particulares, como você falou. Então, prosseguindo, no seu mundo íntimo, no entanto, inúmeros conflitos afligiam-no, enquanto ele buscava superá-los no estudo e na vivência da doutrina espírita. Embora aparentasse calma e segurança, não poucas vezes surpreendia-se agônico, agitado, sob imperativos afligentes que o dilaceravam por dentro. Nessas ocasiões, nublava-se-lhe o entendimento e, como se ardesse entre labaredas, não lograva orar, de modo a restabelecer o equilíbrio, a harmonia. Isso acontece com todos nós, né? Como ele fala, inúmeros conflitos o afligiam, que é a característica de todos nós, espíritos imperfeitos, reencarnados. Mas o mais importante é o que ele buscava para superar estes desafios, né, através do estudo, do trabalho no bem. E o que também acontece conosco, às vezes por fora, né, nós aparentamos calma, segurança, mas trazemos as nossas lutas íntimas. E por esta razão, ainda mais, precisamos do trabalho. Precisamos do estudo, precisamos perseverar. Então, não há que se pretender uma situação de angelitude ou de grande evolução ou de perfeição que nós não temos para iniciar o trabalho. Esperar que fiquemos prontos. Isso não vai acontecer. Nós ficaremos prontos à medida em que nos superarmos a cada dia na luta edificante, no trabalho, no esforço, no estudo. De certo modo, era-lhe um calvário viver, como ocorre com expressivo número de criaturas humanas que jornadeiam no mundo crucificadas em madeiros invisíveis. É o que nós dissemos. Quando, sem o medo do enfrentamento, fazemos aquela busca interior, o procurar conhecermos a nós mesmos, é claro que nós vamos identificar inúmeras dificuldades, falhas, desafios, mas isso é o que nos motiva, é exatamente esse o mote, a finalidade da reencarnação, dita pelos espíritos que ensinam a Kardec, que respondem a Kardec em O Livro dos Espíritos. A reencarnação tem o objetivo da nossa evolução. Então nós vamos jornadear com esses desafios que vão nos acicatar a alma, vez por outra, vão nos atormentar, mas é por isso que nós precisamos prosseguir. E por que isso ocorria com Francisco, tanto quanto conosco? Sucede que o servidor do Evangelho procedia de reencarnações malogradas, especialmente no campo da fé religiosa, onde mais de uma vez se comprometera gravemente. Ou seja, ele vinha de reencarnações em que falhou, né?
especialmente no campo da fé religiosa, o que trouxe para ele grande comprometimento moral e espiritual. Em ocasião própria, no pretérito reencarnatório, em outra reencarnação, passando como pastor vinculado ao clero romano, ou seja, como um sacerdote romano, entregara-se a lamentáveis práticas da luxúria e da sensualidade, vivendo largo período de permissividade e hipocrisia. Utilizando-se da religião, disfarçava as paixões inferiores na sotaina. Sotaina, deixa eu ver aqui na minha colinha, significa batina. Batina. É batina. Eu sei o que é isso. Já vi esse filme. Então, ele utilizava-se da religião e nela disfarçava as suas paixões inferiores na batina, ocultado de si mesmo por aquela vestimenta, né, enquanto explorava moçoilas ingênuas e viúvas angustiadas, que abandonava com indiferença após saciado os caprichos servis. Então, a gente percebe claramente que servir ao Cristo é muito diferente do que servir-se do Cristo. Então, o cuidado, né, que nós devamos ter e que ele não teve nessa vida pregressa, utilizando-se da posição que tinha, especialmente no passado, e utilizando-se da ascendência que tinha religiosa, ele dava campo a essas lamentáveis práticas sensuais, desafios e erros, equívocos na área do sexo. Então, ou seja, a responsabilidade ainda maior, né, por servir-se da religião, numa posição que ocupava para seduzir, conforme Manuel vai nos traçando este perfil, de moças, de senhoras angustiadas, em posição difícil, e depois as largava à própria sorte, tão logo saciados os seus caprichos e desejos. E aí o Filomeno vem trazer para a gente, por quê? Para mostrar mais uma vez a lei de causa e efeito. Mostrar a situação dessa pessoa hoje, na encarnação atual, e trazer para a gente o que aconteceu no passado para a gente compreender a colheita dele agora no presente. Então ele continua dizendo que com essas atitudes ele foi denunciado várias vezes, mas que ele conseguia a peso de ouro prosseguir na carreira infeliz, transferindo de uma para outra paróquia, onde dava continuidade às práticas perversas e imorais. Então ele consegue escapar de uma determinada situação, onde ele teria que assumir as suas responsabilidades, vai para um outro lugar, então agora ele vai começar uma vida diferente. Não, nesse outro lugar ele dá prosseguimento a tudo aquilo que já vinha trazendo e fazendo, né? E aí o que acontece? A desencarnação surpreende na meia-idade, facultando-lhe o reencontro com várias das suas vítimas que o aguardavam entre ódios e promessas de vingança. Então, várias dessas vítimas que já estavam no mundo espiritual, quando ele retorna, estão ali aguardando ele, né, para cobrar dele. Reencarnando-se por interferência de abnegado mentor, voltou ao clero a fim de reparar e elevar-se, não conseguindo o êxito que dele se esperava. Insensato, deu curso aos disparates morais, aumentando a carga de aflições que o futuro lhe deveria cobrar. Então, enquanto ele estava no mundo espiritual, ele foi preparado para uma nova encarnação, para que pudesse ser exitoso, e infelizmente ele também não consegue superar essas dificuldades que traz no seu íntimo. Largo, então, foi o seu trânsito no mundo espiritual, entre remorsos sinceros e dores acerbas, porque o tempo vai passando. Uma hora esse despertamento vem. E vai acumulando. Vai acumulando. Até que uma nova oportunidade lhe foi concedida. Que oportunidade é essa? Voltando a reencarnar e agora trazendo a faculdade mediúnica, procurando ensejar-lhe o quê? O apaziguamento com muito daqueles a quem ele havia prejudicado, e que esses não conseguiram perdoá-lo, e que se fixaram nas paisagens da agonia e na falsa necessidade do desforço. Então, por isso, nós vamos entender a problemática que hoje esse médium está enfrentando na sua vida. A semeadura é livre.
A obrigatória, a colheita é obrigatória. Deus está castigando fulano. Deus não castiga ninguém, não. Deus não castiga nem perdoa. Já falei aqui, a vida é como um aparelho. Tudo que você joga nela, Falcone, volta. A minha avó dizia, Ana Lúcia, que é como se quando a gente está aprontando, é como se a gente cuspisse para cima. Vai voltar onde? Na cara da gente, mais cedo ou mais tarde. Mais cedo ou mais tarde. Graças à conduta irregular na área sexual, que o corrompera antes, renasceu com dificuldades e limites genésicos, que respondiam pelos tormentos atuais. Frequentemente, ao adormecer, assomava do seu inconsciente profundas as cenas do passado, as quais lhe produziam pesadelos cruéis que o atormentavam, levando-o a reviver o clima de morbidez que o intoxicara antes. Nesses dias, as aflições tornavam-se-lhe ásperas, levando-o à depressão, à insegurança, ao sofrimento. Naturalmente, cultivando esses sentimentos, sintonizava com adversários dele e com espíritos dessa faixa vibracional, experimentando angústias de alto porte. Então, muitas vezes a gente olha para certas pessoas e diz o ditado popular, quem vê cara não vê coração. E voltando à Sotaine aí, né? O hábito não faz o monge, é um ditado católico. Nós vamos ver hoje que nas festas da fantasia, a maioria das pessoas, um número muito grande, se veste de sacerdote e freira. Eu já conversei em várias casas que alugam fantasias, dizem isso. E a fantasia mais pedida. Né? E refletindo, os amigos espirituais me disseram, meu filho, quem são? Frades, freis, sacerdotes, freiras, noviças e etc., que pisaram na bola no passado, sem nenhum julgamento da nossa parte, e que, na euforia da festa da bebida, quer voltar para onde? Alguma coisa fica impregnada no perispírito. A sua problemática sexual expressava-se em forma de timidez, de insegurança, de complexo de inferioridade. Ninguém lhe conhecia a identidade interior, que resguardava com dignidade e pudor. Com essa timidez e essa insegurança, ele não tinha coragem de se aproximar de ninguém, para atividade, buscar um namoro, buscar um relacionamento mais delicado. Tiveram a oportunidade de iniciar-se na tribuna espírita com muito equilíbrio, sendo a sua palavra inspirada, recebida com avidez pelo público que acorria a escutá-lo com frequência. À medida que foi se tornando mais conhecido, mais pesado o ânus íntimo lhe era exigido. Quanto maior a responsabilidade, quanto maior o conhecimento, maior a responsabilidade, com certeza. As pessoas, infelizmente, ainda necessitam de cultivar mitos por imaturidade psicológica, transferindo para os seus modelos as próprias frustrações, os insucessos, deles exigindo perfeição, poder, grandiosidade, olvidando-se dessa forma da humanidade de que todos os indivíduos são constituídos, cobrando-lhes conduta superior às forças, conquistas excepcionais, elevação moral irretorquível. Ao mesmo tempo que os assediam com seus dramas, recorrem ao seu socorro, solicitando privilégio, exigem, fiscalizam, entregam-se. Então, o médio tem em torno dele um monte de bajuladores, um monte de pessoas que estão torcendo pelo seu sucesso, mas tem um monte de pessoas que estão ali para, de alguma forma, levar vantagem direta ou indireta, ou até tentar seduzir o médium ou a médium para experiências menos equilibradas. Por isso a palavra disciplina que foi colocada aí não é só para Chico Xavier, não. É para você, para mim, para todos nós. Então, a gente percebe, né, recordando a sua querida avó, Falcone, que a árvore que dá frutos é realmente a que mais recebe pedradas, e há uma razão interessante para isso, né? Francisco, então, reconhecendo as próprias deficiências, ele se recolhia, evitava o tumulto, as rodas excitantes da frivolidade, acautelava-se de quem? Dele mesmo.
né, dele próprio, apesar de não, pelo esquecimento do passado, não lembrar detalhes exatamente, né, quando, onde, mas nós trazemos esculpidas na própria consciência os acertos e equívocos do passado a se manifestarem nessas formas, né, dificuldades, desafios, coisas que a gente não supera, medos, angústias, né. Pouco a pouco, a sua pessoa passou a merecer destaque no grupo, o que provocou, por outro lado, a reação dos adversários desencarnados, em especial dos inimigos do bem. Porque é claro que, uma vez que ele se esforça nesta atual reencarnação, como Francisco, e se esforça de maneira legítima, certa, correta, né, ele faz aquilo que o verdadeiro espírita faz, né, que é, reconhecendo a própria imperfeição, trabalhar para vencer os desafios anteriores, tenta a passo e passo a sua transformação moral, então ele está no caminho. Porém, os espíritos que se identificavam com o seu passado espiritual, eles o reconheciam como aquele espírito de outrora. Então, o que a gente observa nesse caso, alguém vai perguntar, gente, mas por quê, né? Por que os espíritos não conseguiam identificá-lo? Por causa da energia que ainda havia nele de coisas não superadas, e é uma questão do estigma, entre aspas, do pecador, né? É como se até que aquilo seja amplamente drenado, ou totalmente drenado, a gente, como é o caso dele, todos nós, carreguemos ainda essas energias, esses desafios, essas vinculações inconscientes. É como se fosse um estigma do pecador. Então, os espíritos, eles se afinizam, eles sintonizam conosco, e eles têm uma certa desconfiança. Ah, essa Ana Volpe, eu te conheço, Ana Volpe, de ontem, eu sei quem você era. Será possível mesmo que você, né, hoje, será possível mesmo que você conseguiu vencer? Porque eu lembro de você diferente. Então é o que acontecia com Francisco. Esses espíritos eles tinham uma desconfiança, como tem de todos nós. Esses que se afinizam conosco. Você concorda, Falcone, com essa nossa observação? Perfeitamente, meu microfone estava desligado. É isso mesmo, né? É mais fácil medir o outro pelos erros que nós carregamos dentro de nós do que pelos acertos. Um grande exemplo que a gente pode citar, conhecido, era de Maria Madalena. Quando ela chega para o grupo apostólico, ela sofria dessa certa desconfiança pela situação de vida em que ela enfrentou, né? E por várias outras, né, da época, a questão de ser mulher, né, enfim, mas principalmente por essa. Então, isso é natural, não é que é certo, mas é natural, é frequente que aconteça e que os espíritos nos meçam com essa régua do passado. Ana, Paulo também, Paulo também, né? Paulo Sim, também procura Pedro, não. E Paulo levou pedrada. Maria Magdala não levou pedrada, não. Mas o Paulo foi apedrejado 3 vezes, julgado num monte de lixo fora da cidade, achando que ele estava morto. E ele voltou. Então a gente percebe assim que a lição serve para nós a gente não estamos só simplesmente relatando um fato, né? Então que a gente firme cadência, né? Que a gente endureça do ponto de vista das próprias resistências morais, porque de certa forma, como você disse no início, Falcão, nós estamos colhendo aquilo que ainda vai demorar um tempo para ir drenando, vai drenando, né? Mas ainda existe em nós, por isso, vigilância e oração, como nos ensinava Jesus. Prosseguindo, convidado a atender enfermos e obsidiados, o médium entregou-se ao labor com espírito de serviço, com pureza do sentimento exigível. Isso também é importante, porque nós temos que ter, apesar das lutas, dos desafios, um comportamento compatível com a grandeza da tarefa que nos é concedida, com a altura da responsabilidade e da tarefa que a misericórdia de Jesus nos permite. É uma dádiva nós conseguirmos sanar, quitar ou melhorar a nossa condição espiritual pelo trabalho.
É uma grandeza, é uma dádiva. Então, em todos os segmentos da vida, nós temos que ter uma conduta formal, né? Em todos eles, profissional, até na vestimenta, em tudo. Então, Francisco, nesse aspecto, ele acertava nessa vida, né? Porque ele conduzia-se com a pureza do sentimento exigível para a tarefa. Né? Então não é um oba-oba, né? Nós não podemos achar que nós estamos em tarefa dessa magnitude, a gente pode fazer o que quer, da forma como quer, não nos aplicarmos às disciplinas que são necessárias, né? A todas aquelas orientações da Casa Espírita às quais estamos vinculados. Não obstante, gentil senhora, que ele recebia assistência espiritual e a bioenergia, frustrada nas ambições conjugais e insatisfeita consigo mesma, acostumada a uma conduta permissiva em moda, começou a afeiçoar-se ao jovem trabalhador e, sem policiar a distonia moral, terminou por apaixonar-se, tornando-lhe a vida um verdadeiro pandemônio, a vida do Francisco. Telefonava-lhe insistentemente, adoecia com o objetivo de ter-lhe a presença, cultivava ideias perturbadoras, envolviam em vibrações e pensamentos de lascívia. Então, naturalmente, os espíritos inimigos do bem e dele próprio, no passado, eles encontraram uma pessoa, já que ele estava numa outra sintonia, encontraram então alguém com uma vibração em desequilíbrio exatamente na área que era o calcanhar de Aquiles do nosso personagem, Francisco, e aí começaram a influenciá-la para que, através dela, pudessem perturbá-lo. E hoje, por exemplo, nós temos, né, estamos aqui em meio digital e atualmente nós temos esse tipo de atitude muito frequente, inclusive nos meios digitais, para os quais o nosso Código Penal, inclusive, já tem até, né, posicionamento em relação a pessoas que passam, né, a assediar, a perseguir outras e a insistentemente entrar em contato, tentar fazer contato, enfim, pelos meios eletrônicos, inclusive. Mas no caso dele, então, aqui começa o seu desafio através dessa pessoa a qual ele buscava auxiliar. O interessante é que o nosso limite, ele é amplo, e a gente às vezes não tem noção dele. Por quê? Porque ele está se resguardando, ele está cuidando do seu comportamento moral e ético, mas o que acontece? Busca os amigos espirituais infelizes para querer atingi-lo ao redor. Então, olha como é que o nosso limite de proteção, de atenção, de cuidado, ele é muito amplo. Então, não basta só eu cuidar de mim, porque o ataque pode vir. E como que eu vou agir ou reagir diante desse ataque que vem? Ele está mostrando para a gente que ele está tentando se conduzir bem. Mas o que acontece? Uma criatura que está ali por volta é sintonizada com esses irmãos para poder o quê? Atingir não ela, mas ele. Então, utilizam dela para atingir o Francisco, né? E ele, a princípio, ele se escusou, ele procurou esclarecer, ele apelou para os deveres familiares, porque ela era casada, mas não adiantou, não teve resultados satisfatórios. E ela continuou dando campo a essas vinculações psíquicas levianas. Tornou-se tormento incessante para o ceareiro espírita. Ele persegue, ela o persegue, e ele percebe essa insistência. E de tal forma, a mulher se entregou ao cultivo desses caprichos lúbricos que atraiu um terrível obsessor, vinculado ao soberano das trevas, que já tinha falado sobre as verdades deles, e uma dessas verdades é a área sexual. E esse obsessor começa a telecomandá-la, tendo em mente levar adiante a programação do soberano das trevas, né, por meio da mulher que naquele momento está muito invigilante e que pretendia gerar um tumulto e um desconcerto no grupo dirigido espiritualmente pelo irmão Vicente. Porque se um escândalo surge ali, não era só o Francisco que estaria no meio da tormenta. Toda a instituição, todos os trabalhadores dali, daquele grupo, estariam no meio dessa confusão toda. E dessa forma, sentindo-se gentilmente repelida, quer dizer, ele conseguiu mostrar para ela que ele não queria, né, de uma forma gentil, sem ser agressivo,
e aspirando os fluidos tóxicos do compasso espiritual vingador, ela transformou aquela paixão vulgar numa meta essencial da existência, chantageando o homem correto que a recusava. Altas horas da noite, ela lhe telefonava, ameaçando narrar o que dizia ser o seu sofrimento ao marido e que, em seguida, iria se suicidar, colocando a culpa nele. Então, olha a situação do Francisco. É claro que ele vai ficar aturdido, sem saber o que fazer. Então, o que ele resolve? Ele resolve expor esse problema ao dirigente da casa, o senhor Almiro, a fim de receber uma orientação, porque era uma pessoa mais experiente, e um conselho hábil para solucionar o problema que ele percebia que estava cada dia mais se agravando. Não é brincadeira. Armadilhas acontecem para qualquer pessoa, mas está no Evangelho segundo o Espiritismo, que somente lobos caem em armadilha para lobos. Por isso a importância do ovo, O-V-O. Olhai, vigiai e orai. Aguardou a ocasião própria e, solicitando ao venerável amigo uma entrevista, apresentou-lhe a situação na qual se via envolvido, sem o desejar. Não era ele que tinha procurado. E se fosse ele que tivesse procurado também a situação e procurar a ajuda do dirigente, não tinha problema nenhum. Nenhum de nós atire a primeira pedra quem tiver livre de pecado. Ampliando a conversação com a apresentação das próprias dificuldades e sofrimentos. O bondoso companheiro escutou, emocionado e atento, toda a narração, envolvendo em simpatia e ternura o consulente e companheiro de atividade espírita. Quando os indivíduos se buscarem com respeito e confiança, apoiando-se uns aos outros, abrindo o coração, muitos desaires e tragédias poderão ser evitados ampliando os horizontes da lei de uma fraternidade, especialmente quando os membros de um mesmo ideal recorrem ao amparo e à inspiração recíproca sob o apoio divino. Certamente, por essa razão e necessidade, a recomendação de Jesus constitui uma forma de psicoterapia quando ele prescreveu: confessai-vos uns aos outros. Lembramos a importância do atendimento fraterno presencial. Um número muito grande de pessoas de outras instituições procuram atendimento fraterno na FEAC, dado a sintonia dos companheiros nessa tarefa que buscam passar a orientação adequada. E às vezes não tem intimidade na instituição que frequentam, não encontram alguém com quem possam abrir o coração. E eu me recordo de um livro anterior a esse, que era o livro da Madame X, em que um sacerdote também entra em comportamentos inconvenientes, aí ele é que entra. E quando vai buscar a ajuda do bispo, que é o superior a ele, o bispo era realmente um pastor de almas e toma todas as providências cabíveis, enquanto no mundo espiritual, qual no caso de Francisco, estão também sendo tomadas. Então não é só no espiritismo que é essa ajuda, não. Nós vemos pastores falindo, rabinos falindo, sacerdotes, oradores espíritas. Onde está o homem e a mulher? Estão espíritos do nosso padrão vibratório melhor do que nós e pior do que nós. Por isso, oremos e ajudemos-nos uns aos outros. E neste caso, como em todos, a importância do oremos mesmo, de orar e vigiar. E Francisco sabia disso e utilizou-se de um grande recurso que está à nossa disposição a cada momento, que é a prece. Então ele recorre à oração antes dessa conversa, para que ele pudesse, ser fidedigno, para que ele pudesse abrir o coração de forma a não buscar atavismos ou desculpas, não distorcer a situação a seu benefício. Então, narra-nos Filomeno: habituado à oração, que lhe constituía fonte inspiradora, Francisco recolhera-se em prece,
antes do encontro com o presidente da casa, a fim de encontrar os recursos hábeis para a exposição das dificuldades que atravessava, sem queixas injustificáveis nem desculpas dispensáveis. Ou seja, ele procurou a fonte inspiradora na prece para que ele pudesse narrar a situação, expor-se, mas de forma correta, de forma honesta. E aí os espíritos benfeitores nos reconhecem, porque segundo o livro dos Espíritos, Deus vê a intenção. Então, apesar de estar em dificuldade, quando nós nos colocamos com a intenção nítida, clara, em buscar ajuda, em buscar socorro, naturalmente a espiritualidade superior acorre em nosso benefício, em nosso socorro. Teleconduzido pelo abnegado instrutor, buscou ser fiel à verdade dos fatos, relatando-os com franqueza e apresentando os conflitos íntimos em honesta busca de reconforto e diretriz. Bom ouvinte, o senhor Almiro deixou exteriorizar as aflições em catarse feliz, após o que passou a orientação compatível, né? Sem julgamento, né? Sem julgamentos. O orientador da casa, o senhor Almiro, ouviu-o de forma paciente, deixou que ele expusesse a situação, que ele abrisse o coração e também, sintonizado com o alto, ele diz a ele: na raiz de todo o problema, elucidou o senhor Almiro, orientado, inspirado pelo mentor, encontraremos a presença do passado. No ontem, situam-se as causas, como sabemos, positivas ou perturbadoras da nossa caminhada no rumo do progresso. Equivocados e renitentes, os devedores nos apresentamos jungidos à canga. Jungidos à canga dos débitos que a imprevidência e a presunção nos levaram a contrair. Canga significa peso, julgo, reflexo, né? Então, ou seja, na raiz de toda a nossa situação, seja ela positiva ou perturbadora, está o passado espiritual. Absoluta lei de justiça. Absoluta lei, como foi dito, da colheita, né? Por isso a atenção nossa enorme com a semeadura. Hoje nós temos que ter atenção enorme com a semeadura. Então o senhor Almiro explica a ele: olha, você não está passando por essa situação que não tem nada a ver com você, ela tem a ver com seu passado espiritual. Por isso nós precisamos nos fortalecer para suportar com confiança na providência divina os dissabores, as dificuldades, porque tudo isso está no nosso plantio, conforme você, Falcone, sempre diz, nas reuniões de entes queridos e nas demais, a respeito das causas anteriores das aflições, citado de maneira constante na FEAC, nos nossos estudos, né? Se a gente não tem explicação nesta reencarnação, com toda certeza ela estará no nosso passado espiritual. Perfeito. Particularmente na área dos conflitos sexuais, assim como da insegurança pessoal, com todo o seu séquito de tormentos, enfrentamos o ressumar da intemperança e dos abusos de vária ordem que volvem ao pretérito espiritual. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, refere que tudo que o homem semear, isso também ceifará, como está no capítulo 6, versículo 7, demonstrando a excelência da justiça divina. Daí resulta que a existência física é uma oportunidade feliz de recomposição, em que o endividado se reedifica interiormente mediante o aproveitamento das horas. Então o senhor Almiro está falando, vamos passar por isso aí, vamos enfrentar isso aí, porque é assim que a gente cresce, é assim que progride. Aqueles que se considerem estigmatizados por esta ou aquela limitação sexual estão sob disciplina retificadora dos excessos que antes se exigiram, impondo-se-lhes a necessidade de recuperação e do equilíbrio. Como que se recupera, como se resgata o equilíbrio de uma coisa que você cometeu em excesso? Limitando aquilo ali, para que possa
obrigatoriamente disciplinar a pessoa naquele aspecto. E fazendo ainda ligeira pausa, a fim de tornar claro o raciocínio, ele conclui lá, vai continuar falando. Alguns psicoterapeutas vinculados ao pensamento freudiano recomendariam de imediato a sua entrega ao prazer, à liberação da libido, ao comércio alucinante do sexo, nos intercâmbios heterodoxos, que são não convencionais, que estão em voga no momento. Não nos cumpre, porém, censurar-lhes a ótica de observação e avaliação do comportamento do homem, que reduzem a simples expressão de animal sexual. Está mostrando que essa linha de raciocínio, não que seja certo ou errado, mas para quem já tem um desvio de conduta, pode agravar a esse desvio. Então, que um outro caminho, uma outra possibilidade deve ser encontrada. Infelizmente, posso contar o milagre, não posso contar o santo. Temos em Juiz de Fora um psicoterapeuta que já atende há mais de 20 anos e que as orientações dele nessa área, psicoterapeuta sexual, são nesse sentido. Você tem que extravasar, tem que romper barreiras, tem que abrir a cabeça. O mundo mudou. Eu recebo pacientes no consultório, também no atendimento fraterno, atendidos por este profissional, que estão em estado de perturbação ou de conflito aumentado. De conflito aumentado. Mas cada um é responsável pelo que faz do seu conhecimento, da sua profissão de fé, da sua profissão de prestação de serviços. Eu tenho colocado o nome dele com frequência nas nossas preces, nas nossas orações, nos trabalhos da FEAC. Seguindo, considerando, no entanto, o ser, na sua totalidade, mortal, na sua essência, a visão dos problemas que lhe dizem respeito sofre profunda alteração. É certo que a imposição de uma conduta castradora, coibitiva das funções genésicas, atenta contra a própria fisiopsicologia do indivíduo. De acordo com o tipo de cada problemática, é indispensável uma solução específica, equivalente que lhe corresponda. Assim, no campo das funções reprodutoras, a eleição do parceiro pelo amor representa a valiosa decisão que ele faculta ao núcleo familiar, no qual se caldear é misturar, emendar, corrigir. Antigamente tinha os caldeireiros, em frente à minha casa tinha o Francesco Schettino e o Nicolau Schettino, italianos caldeireiros. Então, a eleição do parceiro pelo amor representa a valiosa decisão que ele faculta no núcleo familiar, no qual se caldearão as expressões da conduta, surgindo o equilíbrio mediante a entrega ao dever, ao amor. Outras expressões da manifestação sexual derivadas do ódio, certamente essas solicitarão a canalização condizente, dirigindo as energias genésicas para os objetivos da beleza, da cultura, da fé religiosa, da ciência, da tecnologia, que também proporcionam a plenitude. A liberação ampla que facilmente se transforma em comportamento promíscuo, mas aflige e complica o quadro do portador dos conflitos. Temos que ter muito cuidado. Água demais afoga. Água de menos desidrata. Então nós temos que pensar. No livro Vida e Sexo, na abertura, eu já fiz um seminário com a abertura do livro que não tem 20 frases. E frases curtas. Emmanuel vai dizer que o sexo é para a vida, mas a vida não é para o sexo. E Joana de Ângeles vai dizer, no livro Após a Tempestade, que é um livro muito sério, mensagens delicadíssimas, mas a última mensagem, ela muda o tom. Obreiros do Senhor. Quem tem esse livro, se já leu, vale a pena reler. Se já releu, vale a pena estudar. Ela vai dizer que praticar sexo sem maiores respeito ao próprio corpo, ao corpo alheio, e sem valores superiores, é como quem bebe água do mar querendo mitigar a sede. Vai aumentar, vai aumentar. Se você me permite, não por acaso, está na minha tela aqui, Falcone, a introdução do Vida e Sexo,
onde Emmanuel nos diz: não proibição, mas educação, não abstinência imposta, mas emprego digno com devido respeito aos outros e a si mesmo, não indisciplina, mas controle, não impulso livre, mas responsabilidade. Fora disso, é teorizar simplesmente para depois aprender ou reaprender com a experiência. É o que Filomeno está nos dizendo. Se naquele tempo da obra isso já acontecia, imagina hoje. Ele diz assim para nós: enxameiam-se os campeões do prazer e ver-se-á como se apresentam, instáveis, atribulados, insatisfeitos, derrapando nos abismos das drogas, das alucinações variadas. É por esta razão que Joana, no Vida Feliz, capítulo 55, traz uma frase muito interessante para a gente: permanece sedento, não arrependido. Aqueles que foram, na história antiga e que tiveram condutas que eram pautadas especificamente pelo prazer e pela satisfação dos seus desejos, os hedonistas, eles tinham por lema o estômago cheio e o sexo saciado. Entretanto, após isso tudo, eles não permaneciam, eles não ficavam felizes, eles ficavam cansados. É o que Filomeno estava dizendo aqui: exauridos, mas absolutamente vazios, baldos de satisfação plena e insatisfeitos. É claro, prossegue Filomeno, que não pretendemos recorrer às imposições puritanistas que ficaram nos dias idos. Somos de parecer que a abstinência, a conduta saudável mental e física será sempre o melhor processo psicoterapêutico para a recomposição das paisagens emocionais e morais. Eis porque nas dificuldades em que você se vê envolvido, as atividades bem orientadas têm-lhe constituído um meio seguro de autorrealização. Como ninguém consegue transitar no mundo em clima de harmonia plena, isto é, sem a presença dos desafios e das aflições, ditosos são aqueles que podem olhar para trás sem anotar deslizes que tornariam a própria situação mais conflitiva, mais tormentosa. Então ele diz o seguinte, que todos nós, conforme já foi aqui no dia de hoje, nessa noite relatado, nós precisamos estar atentos e perseverar na atividade do bem. Ela que vai nos resguardar de nós mesmos. Dessa forma, por meio da reflexão, você identificará os fatores de perturbação que o aturdem e prosseguirá conduzindo o barco somático, ou seja, a vida física, de forma equilibrada, embora alguma carência que venha registrar, que é o que ocorre com todos nós. Novamente silenciando, volveu de imediato ao esclarecimento. A mediunidade é campo formoso de experiências iluminativas, em cujo aprimoramento suas energias criadoras são utilizadas de maneira eficiente, tranquilizando, para ele também não se sentir que com essas limitações não estava sendo útil ou produtivo. As comunicações mediúnicas exigem o combustível das forças físicas e psíquicas do instrumento, a fim de tornarem factíveis. Prossiga, portanto, superando-se, e na ação do amor ao próximo, transforme lubricidade em afeto, sofreguidão em paz e vício em virtude. Não raro, o problema tem vinculações com os hábitos mentais incorretos, que desarticulam a emoção. Corrigindo-se o centro de posicionamento das ideias, estas fluirão em harmonia, em paz. Porque se ele entra nessa sintonia, da mulher, aí ele vai para o desequilíbrio, e mais difícil vai ser para ele poder manter essa sintonia e desempenhar a sua tarefa mediúnica de uma forma melhor, ou tão eficiente quanto vinha desempenhando até aqui. E outra vez, ordenando o pensamento, fez breve intervalo, prosseguindo inspirado. Quer dizer, o Francisco fez muito bem, de ter falado com esse senhor, que está ajudando muito ele ali, as informações. O Francisco é um medroso, é um frouxo. Deixa esse raio dessa mulher para lá, ou vai com ela para os finalmente. Olha, ao julgamento precipitado. Deixa ela para lá. Ela suicida-se
deixa uma carta incriminatória e bagunça tudo sem ele ter nem alimentado nada. Então temos que ter cuidado. Cão que ladra não morde, quem fala que vai suicidar não suicida. Lê a apostila do SOS Press para você ver lá. Eu tenho 3 pinches aqui em casa desse tamanhozinho. Late até para formiga que passa no quintal. Entra aqui sozinho para você ver. Se você entrar comigo não tem perigo. Eles acham, todas 3 são 3 meninas. Todas 3 acham que são pitbulls, que são dog alemão, mastim napolitano. Rosna avança. Quanto à irmã enferma e obsessa, fazem-se necessárias uma redobrada vigilância, oração e decisão imediata de interromper esse nefasto processo. Sem dúvida, nossa infeliz cliente se encontra sob indução espiritual perversa, utilizando-se dos seus hábitos mentais e morais licenciosas. Adversário dela, como de nós outros, assulam-lhe os apetites sexuais, alucinando-a. Porque se permite cultivar as ideias e aspirações subalternas, encontra-se em faixa psíquica inferior, sendo estimulada a perversão que pouco a pouco a desarvora, a consome. Os indianos dizem que o sexo está ligado à Kundalini. A Kundalini é a força serpentina, é como um vulcão dentro da gente. Se não for domada, temos que ter muito cuidado. Enquanto as criaturas não se conscientizarem de que a mente é dínamo gerador de forças e que, de acordo com a qualidade da onda emitida nessa frequência, se sentirão, o problema em pauta se transformará em tragédia do cotidiano, cada dia mais cruel. Esse desbordar de paixões durante as horas de lucidez arquiva no subconsciente os clichês dos desejos não realizados, não fluídos, que ressurgem à hora do repouso físico com sonhos eróticos perturbadores, nos quais intercambiam com espíritos obsessores. Já vimos isso num outro livro que falou da cidade da perversão. Não por acaso, também no livro Vida e Sexo, Emmanuel nos diz que 90% das aflições e problemas desafiadores por que passa a humanidade têm origem nas questões sexuais. Por isso, Filomeno também reforça para a nossa orientação. Dentre as paixões primitivas que remanescem na criatura humana, os apetites sexuais se encontram os mais terríveis verdugos, cedendo espaço para as fugas espetaculares em variada expressão de vícios. O plasma psíquico do sexo da pessoa cobiçada atormenta o inquieto e inconsequente, levando-o à desarmonia e à loucura. Olha que interessante isso aqui. Não só o desequilíbrio, no caso em questão dela, mas a energia dele. O plasma psíquico da pessoa cobiçada atormenta o inquieto e inconsequente. É aquela energia da sedução, né? Aquilo que transcende, que sai, que extrapola, mesmo que não o queiramos. Olha que coisa profunda isso aqui, muito cuidado. Que às vezes a questão está no outro desequilibrado, como é o caso dela, mas também no plasma psíquico dele, na energia dele, nos desequilíbrios do passado. Olha que coisa interessante isso aqui. Somente a decisão forte e consciente para a libertação rompe esse círculo apertado de desejo e insatisfação, de gozo e sede. Olha que interessante. O ciclo é um negócio complexo aqui, porque ele não sacia, ele não traz felicidade. Esse ciclo é apertado de desejo e insatisfação. De gozo, entretanto, permanece a sede. Como se procurasse escutar nos refolhos da alma a palavra do irmão Vicente, que ele dominava a mente, irmão Vicente, o espírito que orientava ao instrutor encarnado, o senhor Almiro concluiu:
Encerre imediatamente esse capítulo triste da sua existência que você não está a desenhar. Essa pauta não é sua, não. Ela é dela, o desequilíbrio é dela. Então você se cuide e encerre isso de uma vez. Colhido pela irmã em desalinho, a quem busca ajudar, use de franqueza, sem agressividade, e não volte a vê-la. Lembramos-nos de Jesus, seja o vosso dizer sim, sim, não, não. Então aqui era a hora de dizer não a este tipo de conduta dela, de colocar um fim, porque, e também tem um negócio importante aqui, nós temos que reconhecer o tamanho do passo que nós podemos dar, até onde vai a nossa perna, até onde a perna alcança, né? A gente não pode tudo, nos trabalhos espirituais especialmente, nós não temos condição, às vezes, né, por causa da nossa deficiência. Então, a orientação do mentor foi clara para ele. Aqui encerra o seu atendimento nesse sentido. Ela vai continuar sendo assistida, mas você encerra por aqui, porque até onde aqui vai as suas forças. E como se despertasse para a reflexão decisiva, o Francisco perguntou: e se, induzida pelo mal que nela reside e pela entidade má com a qual se homizia psiquicamente, ela vier a suicidar-se? Porque estava preocupado também, né? E o senhor Almiro meditou, manteve-se calmo e redarguiu: seria profundamente lamentável essa ocorrência inditosa para ela, como também para todos nós. No entanto, a opção é dela. A pretexto de auxiliá-la, sem que ela deseje ajudar-se, não é lícito que você se perca e se desequilibre, sabendo, conforme cremos, que você é somente um capricho a mais, um brinquedo, nas mãos levianas de uma pessoa inconsequente, bem como de entidades vingativas. É isso que está aí. Se os espíritos pudessem, se os encarnados pudessem ver o tipo de espíritos que atraem por alimentarem certos pensamentos, por ingerirem certos alimentos sólidos ou líquidos, certas bebidas e comidas, pelas vontades desequilibradas que buscam, ficariam assustados. Por isso, quem sonha às vezes tem sonhos terrificantes, muitas vezes não quer dizer que seja, não estou generalizando, pode ser realmente um pesadelo de outra causa, mas está encontrando com os espíritos com os quais atraiu para si. E sobrou para mim uma frase enorme. Mas é o aniversário, né? Aí a gente deixou para você. É o aniversário. É o soprar da velhinha. Mas que é o gancho para o próximo capítulo. Prosseguiram os dois ainda em comentários cuidadosos quão salutares, despedindo-se com um amplexo fraterno, emocionados e pensando no futuro. Eu já contei, Ana, não sei se você já teve a oportunidade de ouvir esse comentário nosso, aquele livro Jovens no Além. Um dos espíritos que escreve por ele é filho da dona Yolanda. Como é que ele chama, gente? Augusto César. Acho que é esse o nome, se não me engano. Augusto César. E dona Yolanda estava numa situação de desespero muito grande, uma amiga levou ela em Uberaba e ela não só recebe a mensagem, como monta um trabalho extraordinário em São Paulo de ajuda às mães que passavam pela morte de filhos e não tinham os conhecimentos que ela possuía, agora já espírita. Então, eu não lembro se era no último ou no penúltimo final de semana do mês, dona Yolanda levava para Uberaba um ônibus, às vezes até duas, caravana para o grupo da prece. E eu encontrava com ela sempre lá, uma pessoa muito alegre, e ela me lembrava muito da minha avó Iracema, o feitio do rosto, do cabelo, aquela história toda. Um dia, depois das reuniões, a gente saía para o bairro do Pássaro Preto, e o Chico entra numa casa, entra na outra, entra numa casa, entra na outra, e a gente vai conversando, a caravana vai
as pessoas que querem enfrentar a madrugada vão junto. O Chico, de repente, larga o que está fazendo, aproxima-se de uma jovem que estava na caravana dela. Abraça a jovem fraternalmente e fala alguma coisa no ouvido dela. Ele sai e continua o trabalho, e a jovem estaca, empalidece. Dona Yolanda não percebeu. Eu estava com Langerton, Neves Cunha, e nós percebemos. E no dia seguinte, ela ficou o resto da... Ela começou a andar devagar, querer ficar para trás, mas nós cabíamos ao Langerton e a outros companheiros ficarmos na retaguarda para ninguém ficar perdido à noite. No dia seguinte, conversando com ela, eu falei, o que houve? Eu notei que ontem o Chico te deu aí um presente de uma conversa de pé de ouvido. Ela virou para mim e falou assim, foi o momento mais vergonhoso da minha vida, porque eu via o Chico abraçando homem, abraçando mulher, abraçando criança, abraçando velho, e eu comecei a pensar bobagem. E a pensar, o Chico Xavier tem problemas na área do sexo. É uma pessoa de conduta inconveniente. Imediatamente, ele captou a minha onda mental. E antes que ela crescesse, ele veio e disse para mim assim, minha filha, muda o seu pensamento em favor da sua paz. Eu sou virgem de homem e de mulher. Jesus te abençoe. E saiu. Então, é uma situação delicada. Hoje, então, nós estamos fechando o Vidas em Perigo, né? Esse capítulo, completando 5 anos de atividades ininterruptas. A intenção era inaugurar hoje mais uma aba aqui embaixo, mas eu já conversei com o Chino aqui, ele fez assim, kkkkkk, você fez quase tudo certo, mas faltaram 2 passos. E como sempre temos tido a contribuição, as quadrinhas que estão aqui estavam todas para sair na tela, vai ser assim essa semana. Vou fazer spoiler, não. O poeta anônimo, sempre colaborando, mandou algumas quadrinhas para a gente. Toda a vida é compromisso, prova santa atravessar. Quem serve ao bem no silêncio vem para amar e se educar. Mediunidade é caminho. Não é palco nem troféu, é serviço, é renúncia, é tarefa sob o céu. Feridas vêm do passado, ecoando no presente, mas a dor vira esperança, quando o bem guia a mente. Ninguém traz cruz sem motivo, nem espinho sem aflição. Cada prova é remédio para a cura do coração. O desejo sem governo faz a alma se perder. Vigiando o pensamento, é possível renascer. O sexo pede equilíbrio, luz, respeito, direção. Sem amor, vira algema. Com amor, vira ascensão. Quem ora e busca conselho, evita queda maior. Confiança entre irmãos, fecha portas para a dor. Tudo o homem semeia, volta a ele em seu viver. Mas o bem feito hoje é perdão a florescer. Transforma, impulsa em carinho. A aflição vira perdão. Onde havia sofrimento, nasce paz no coração. Mediunidade é escola de trabalho e vigilância. Quem serve ao Cristo fiel ganha luz e esperança. Então, diz o poeta que sua vida pode estar em perigo, Falcone. Ah, não foi para mim quem falou, não. É para você, Ana, que é a novidade aí. Certo? Olha, o poeta pediu para te avisar que a sua vida corre perigo, viu, Ana? Eu assumo, foi para mim mesmo. A sua também, viu, Verônica? A minha não. Eu tenho telhado de como é que fala? De laje maciça. Titânio, né? Titânio. Não, aquele negócio do homem lá do X-Men que tem garra, como é que chama aquilo? Adamantio. Acho que é do adamantio. Sua vida pode estar em perigo, porque muitas vezes você não vigia os próprios pensamentos, Falcone.
não disciplina os desejos, pensamentos, não disciplinam. E quando a ajuda chega, a dor aperta. Sua vida pode estar em perigo, Falcone, quando o passado mal resolvido governa o presente, quando a mediunidade é exercida sem equilíbrio, quando o sexo é vivido sem responsabilidade, quando o orgulho impede o diálogo e a oração é adiada para depois. Reflete, Falcone. Vidas em perigo quando confundimos liberdade com licenciosidade, amor com posse, auxílio com invasão. Mas também é verdade que nenhuma vida está perdida. Temos salvação quando há decisão sincera de mudança. Ao nosso MPM aí, ó. A nossa palavra do ano, reparar. O mesmo capítulo que alerta para o perigo nos aponta o caminho da salvação. Trabalho no bem, vigilância constante, humildade para pedir orientação, coragem para dizer não ao desequilíbrio e de dizer sim à própria regeneração. Vidas em perigo é o título do capítulo. Não é uma condenação, é um chamado. Pom, pororó, pom, pom, é uma corneta. Um convite urgente à consciência, ao ajuste, à libertação da alma enquanto ainda há tempo. E ele termina dizendo o seguinte: prova dura não é castigo, é chance de se refazer. Quem aceita a disciplina aprende logo a vencer. Desejo solto vira abismo, promessa falsa de prazer. Só o amor com responsabilidade ensina a alma a crescer. Quem serve ao bem com firmeza vai sofrer, mas não cai não. O Cristo sustenta o passo de quem guarda a retidão. Se o passado cobra caro, o hoje pode pagar. Trabalho, oração e vigilância são caminhos para libertar. E termina com uma cestilha no modelo de cordel. Não há dor sem aprendizado, nem prova sem proteção. O passado pede ajuste, o presente é redenção. Com trabalho, amor e vigilância, liberta-se o coração. Então tá aí. Semana que vem, eu tendo aprendido, apreendido e praticado, tudo isso vai estar aqui numa quarta tela para que a partir do encontro 261, nós possamos trabalhar isso com mais tranquilidade. Certo? E a semana que vem, qual que é o capítulo, Verônica? Ocorrência 21. grave. Hein? Ocorrência grave. Uai, não vai aliviar, não? Não vai, não. Tá só piorando. Tá só piorando. Jesus toma conta. Ana Lúcia, seja muito bem-vinda, que você possa participar de outros programas. Nós nos encontramos na FEAC semanalmente, às vezes mais de uma vez por semana, que possamos nos reencontrar aqui também nos encontros com o Filomeno. Suas palavras finais e muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Com muita alegria que eu participo pela primeira vez desse encontro tão rico. E quero deixar aqui a minha gratidão e também o pedido, né, para que a espiritualidade nos guie, nos fortaleça nos muitos espinhos que ainda temos na carne, que continuemos, porfiemos no trabalho do bem. Muito obrigada a todos, boa noite a todos e que continuemos firmes, porque essa vida é uma santa oportunidade. Verônica, suas palavras finais. Agradecendo a presença da Ana, agradecendo os amigos internautas que nos acompanham e temos aí muito material para as nossas reflexões. Como estamos conduzindo a nossa vida, os nossos comportamentos, os nossos pensamentos, as nossas blindagens. Então, que a gente possa reler esse capítulo falando, Filomeno escreveu isso para mim. E que aí a gente vai aprender muito mais. Os exemplos que ele traz de outros personagens para ilustrar o capítulo, mas a mensagem é direcionada para cada um de nós. Então, até a próxima semana. Nossos agradecimentos a Jussara, ao Chaves, a toda a equipe da multimídia da FEAC, a toda a equipe de todas as frentes de trabalho da FEAC. Deixa aqui embaixo o seu comentário, a cidade de onde você está assistindo. Lembre de curtir, compartilhar, divulgar, para que a gente chegue ao maior número de pessoas. O nosso agradecimento a Adivaldo Pereira Franco, a Manel Filomeno de Miranda. Vibremos para que
o médium Francisco, se encarnado ainda estiver, continue acertando e vamos que vamos. Siga o Instagram, @FEACnet, siga o Instagram, @FalconeArmando. Se quiser também, temos 2 a 3 palestras toda semana no youtube.com/Falcone Espiritismo. E vamos para a nossa prece final, dizendo: Deus de amor e bondade, espíritos bons que nos assistem e protegem. Estamos completando o aniversário, agradecemos pela experiência da perseverança, por tantas pessoas que já passaram como internautas, como colaboradores, aqui nos nossos facilitadores, aqui no nosso estúdio. Rogamos paz para tudo e para todos e por aqueles que vierem assistir esse estudo a posteriori. Muito bem. Rogamos paz para o nosso Brasil nestes dias de desafio. E hoje estamos fechando o mês de janeiro, lembrando que as tuas bênçãos possam nos agasalhar, nos fortalecer, nos auxiliar nessa experiência extraordinária chamada vida e chamada doutrina espírita. Abraçamos fraternalmente a tudo e a todos, desejando paz para o planeta Terra e continuando juntos e misturados no serviço do bem. Muito bom. Lembrando que hoje, se é a última quinta-feira, a próxima semana, já estou olhando aqui na folhinha, no nosso calendário, terça-feira, dia 3 de fevereiro, teremos a nossa reunião de entes queridos. Para pessoas que passaram pela morte de parentes e amigos, como também para pessoas que queiram saber mais sobre morte e desencarnação. 18h30, a primeira parte da reunião, meia hora, aberta ao público online. A segunda parte, nós fazemos uma prece e é só para quem está no presencial. Meninas, um abraço. Internautas, um grande abraço. Sua água já está fluidificada, mesmo que você tenha assistido a posteriori. Os nossos encontros, Ana, os amigos espirituais dizem que podem ser considerados como mais um culto do Evangelho no lar. Saúde e paz a todos. Fui!